Bom, galera, vamos aqui dar continuidade à matéria de Direito Processual Penal e especificamente no que tange ao tema prisões. Na aula passada nós havíamos falado de provas, levamos 2 aulas para falar de provas e na aula de hoje nós vamos falar de prisões. Pretendo esgotar o tema, como eu sempre faço. Eu trouxe tudo que há de mais importante na matéria, não só importante, mas também atualidades legislativas e que por eventualidade pode vir a ser cobrado numa prova de vocês, dada a inovação e a importância do tema. Fiz um filtro, consegui trazer bastante coisa e espero esgotar todo esse tema da aula prisões nas aulas de hoje. Vocês já sabem, alguns artigos eu vou mencionar durante a aula. Para quem está assistindo a aula no ao vivo, espero que esteja com o Vadimeco ou com o código aberto, ou com a lei do Planalto aberta na tela do computador. Quem for fazendo o caderno vai anotando aqui comigo, beleza? Eu vou mencionar alguns artigos. Quem estiver assistindo depois, dá um pause, vai lá ler o artigo e volta para cá. Quem está assistindo comigo, vai lendo junto. Enquanto eu vou falando, dá para ir lendo, que é para assimilar melhor o que nós vamos falando aqui em aula. Beleza? Lembrando que os tópicos eu vou botando no quadro, vou esmiuçando, espero que vocês vão aí fazendo as anotações junto comigo para que vocês tenham aquele caderno esperto que eu sempre falo para vocês. O seu caderno, nessa saga aí para aprovação, é o seu melhor amigo. Seu caderno tem que ter todas as anotações, tudo que tiver de importante sobre a matéria tem que ter no seu caderno. Quando eu falo caderno, eu me refiro não só a caderno físico, caderno digital também, esteja lá no Word ou no aplicativo aí no programa que você achar melhor para poder estar escrevendo. Perfeito? Para quem não me conhece, sou o professor Douglas Vieira, já deixei meu Instagram ali em cima para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar se reportando a mim por meio lá do Instagram, não ligo, costumo responder todo mundo lá. É um meio que eu utilizo também para poder estar botando algumas questões de vez em quando, para a gente estar podendo debater aí melhor. Beleza? Para a gente também não ficar usando só o Instagram para ficar stalkeando os outros, né? A gente usa o Instagram também para poder estar, além de uma forma de interação social, a gente tentar utilizar da forma adequada, a ponto de estar assim, tentando contribuir para vocês com a aprovação de alguma forma. Eu sempre deixo uma questãozinha ou outra lá nos meus stories, enfim, tá? É esse aqui, Douglas Vieira, _ADV Criminalista. Podem adicionar lá, seguir, mandar mensagens. Qualquer dúvida quanto à aula, pode mandar lá, que vai ser um prazer estar esclarecendo qualquer eventual dúvida que venha aparecer de vocês, tá? O material já está aí com vocês, é um material de apoio. O material de apoio vocês podem perder, então por isso que eu sugiro sempre que vocês tenham um caderno eficaz. Beleza? Prisões, vamos direto para o tema, tem muita coisa para a gente falar hoje. Pretendo esgotar a temática hoje com vocês. Falamos já de provas e hoje nós vamos falar de prisões. Prisões é um tema bastante vasto no Código de Processo Penal e nas leis esparsas. A lei de prisão temporária, por exemplo, é uma lei específica. Vamos falar dela também, é pequenininha. Vamos falar dos principais pontos. Mas prisões, no que tange o Código de Processo Penal, é um tema que abrange muita coisa e é um tema muito vasto. Então, assim, eu vou tentar delimitar com vocês o que mais pode cair em prova para que vocês estejam calçados aí na hora de estar prestando o exame. Beleza? Primeira prisão que eu trouxe para vocês, já vamos começar como se deve, é a prisão em flagrante. Prisão em flagrante nada mais é do que a constrição da liberdade quando uma pessoa é pega no ato do cometimento de um crime. Ela tem previsão legal lá no artigo 5º, inciso 61 da Constituição, beleza? Ela é uma restrição promovida à liberdade ambulatorial proveniente de um flagrante de transgressão disciplinar, militar ou de ordem judicial motivada. Douglas, quais são as formas e as modalidades de prisão prevista no ordenamento jurídico? Temos aqui a prisão-pena. A prisão-pena, o nome já é bem sugestivo, então subentende-se que já tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado.
Ou seja, aquele indivíduo que está cumprindo a pena, ele não está cumprindo uma pena de caráter preventivo, prévio. Não, ele está cumprindo uma prisão-pena. Então, subentende-se que ele foi condenado, ele está cumprindo o regime ali dele, fechado, semiaberto ou aberto, ou livramento condicional de forma progressiva. Então, aqui, primeiro item, bota no caderno de vocês, prisão-pena. É aquela decorrente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Prisão-pena, trânsito em julgado de sentença penal. Lembrando que essa sentença penal, para que ele seja preso, tem que ser de caráter de reclusão. Tem que ser uma pena de caráter de... ou detenção, se for um regime semiaberto. Beleza? Não pode ser uma pena restritiva de direito. Tem que ser uma pena restritiva de liberdade. E Douglas, o que é a prisão sem pena? Uma prisão cautelar, uma prisão provisória. Diferente da prisão anteriormente tratada, dessa prisão-pena, a prisão sem pena, a prisão cautelar ou a prisão provisória, nada mais é do que a prisão antes de uma sentença penal condenatória. A gente, mais à frente, nós vamos ver quais são os requisitos para que uma pena, uma prisão provisória, ela seja decretada e efetivamente cumprida. Mas aqui, de um caráter preambular, de um caráter elucidativo, só para nós esquentarmos os motores, anotem aí no caderno de vocês que a prisão sem pena é ela antecede o trânsito em julgado. Então ela é o oposto do que foi falado anteriormente. Prisão sem pena, ou cautelar, ou provisória, é a prisão que antecede uma sentença penal condenatória. Tudo bem? E Douglas, quais são as espécies de prisões que nós temos provisórias? Prisão em flagrante. Em flagrante. Vou botar só PR, tá? PR preventiva. E vão anotando aí comigo. Bota no caderno de vocês também. Não dê mole não. Não dê mole não. E prisão temporária. Vamos junto. Rumo até a aprovação aí, vamos junto. Tamo junto nessa. Prisão temporária. São essas três espécies de prisão cautelar ou provisória. Prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Um outro tema que eu trouxe que é de suma importância para vocês, por conta da repercussão que tem esse tema, e eu acredito que pode vir a ser uma tese de ser um tema dissertativo, numa prova aí de vocês que tem algum cunho discursivo, alguma coisa nesse sentido, que é a questão da execução provisória da pena. E para nós entendermos a execução provisória da pena, nós temos que entender o que é esse instituto. A briga toda da execução provisória da pena, ela incide no fato de determinadas pessoas entenderem que a pena, após um recurso, ela pode ser cumprida, execução provisória da pena. O que quer dizer? Ainda cabe alguns recursos, ou seja, subentende-se que a pessoa ela só pode ser presa quando há uma sentença penal condenatória. Mas alguns doutrinadores, alguns juristas também entendem que a execução provisória da pena, ela cabe em alguns pontos. Nós vamos esmiuçar cada ponto desse aqui para vocês, mas a execução provisória da pena nada mais é do que isso. Você pode executar uma pena restritiva de liberdade antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Você ainda está discutindo aquilo ali numa apelação, num recurso extraordinário, em outro recurso cabível. Você está discutindo aquela sentença ali. O custodiado ou o réu, ele tem direito de responder em liberdade ou ele tem que se manter preso? Para isso, a gente tem que entender o primeiro momento. O primeiro momento é a edição das súmulas, né, 716 e 717 do STF. Essas súmulas, elas admitiram que o preso cautelar ele podia desfrutar dos institutos típicos da fase de execução. Quais são esses institutos? Progressão de regime, livramento condicional, ou seja, aqui admitia-se
a execução provisória da pena. Beleza? Só que num segundo momento, o Pleno do STF no ano de 2016, ele julgou o HC 126291. E aqui ele reconheceu o imediato cumprimento da pena antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ou seja, foi notório o entendimento do STF que a prisão em segunda instância que poderia haver a prisão em segunda instância e a execução provisória da pena. Então aqui, ó, prisão em segunda instância, ok, era válido para eles aqui. Beleza? Ele reconheceu o imediato cumprimento da pena antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Só que aqui, para que acontecesse a execução provisória da pena, eles entenderam e aplicaram alguns requisitos para que essa execução provisória da pena ela pudesse ocorrer. O primeiro requisito é o seguinte: confirmação da condenação por um tribunal. Da condenação por um. Nós sabemos que os tribunais são os órgãos acima dos juízes. É um tribunal, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é onde ficam alocadas as câmaras criminais do Estado do Rio de Janeiro. E os fóruns e as comarcas onde ficam os juízes de primeiro grau. Então eles subentenderam que para que ocorresse a execução provisória da pena, deveria haver a confirmação da condenação por um tribunal. Só que ocorre que alguns doutrinadores e alguns juristas, eles faziam a seguinte indagação: se essa pessoa que tivesse um foro de prerrogativa, de função, e ele tivesse que ser julgado em primeira instância pelo tribunal, como é que ficaria essa pessoa? O recurso dele seria para o STJ ou para o STF. Então, assim, essa questão aqui, eles pensaram em dar uma resposta a essa época aqui, mas não pensaram nos possíveis percalços. A outra indagação é, se o indivíduo ele foi absolvido em primeira instância, eles estão discutindo a condenação dele numa segunda instância. Nesse caso, não teria a confirmação na primeira instância, só talvez porventura na segunda. Então não pensaram nos percalços que podiam advir de uma decisão teratológica como essa. E o segundo requisito é o esgotamento das vias ordinárias. Esgotamento das vias ordinárias de recurso ou de impugnação, das vias ordinárias de impugnação. Então, assim, não poderia mais caber nenhum recurso. Esse é um segundo momento. E quais os fundamentos que embasaram essa decisão de possibilidade do cumprimento ou da execução provisória da pena? 2 foram os principais fundamentos. O primeiro fundamento foi o de que o princípio da presunção da inocência, ele não era absoluto. Então aqui no item 1, vocês vão botar como fundamento primeiro: princípio da presunção da inocência, não, bota em maiúsculo, não é absoluto. Não é absoluto, beleza? Então por isso o indivíduo não é presumível que ele seja, não presume-se que ele é inocente, porque esse princípio aqui é relativo. E o segundo fundamento que o próprio STF ele julgou aí para poder estar fundamentando a possibilidade da prisão em segunda instância foi que o RE, que nós chamamos, né? RE e o REST, recurso extraordinário, não são dotados de efeitos suspensivos. Não são dotados
de efeito suspensivo. O que é isso, Douglas? Quando nós falarmos de efeito suspensivo, o que isso quer dizer? O indivíduo ele passou por toda uma instrução criminal. No final dessa instrução criminal, advém uma sentença penal condenatória. A defesa interpôs um recurso de apelação. Dessa interposição desse recurso de apelação, essa execução da pena, ela suspende. Ou seja, vai suspender a execução dessa pena. Por isso que se chama efeito suspensivo. E como fundamento para manter a possibilidade da execução provisória da pena, além do princípio da presunção da inocência, deles alegarem que não é um princípio absoluto, eles alegaram também que o recurso especial e o recurso extraordinário não são dotados do efeito suspensivo da execução da pena. Tudo bem? E um terceiro momento foi um dos momentos mais decisivos, nós podemos dizer assim, para essa elucidação da questão da execução provisória da pena, que foi, vocês já devem ter ouvido, que foi o julgamento das ADCs. ADCs 43, 44 e 54. Aqui, eles encamparam para o entendimento deles, o próprio STF, o próprio pleno do STF, o entendimento do artigo 283 do CPP, que ele afastou a execução provisória da pena, nesse terceiro momento, foi afastada a execução provisória da pena, com embasamento de que não se admite, que só se admite a execução provisória da pena, afinal, antes do trânsito em julgado da sentença. E só admitimos no flagrante, preventiva ou temporária. Não sei se eu me fiz claro aqui, mas vamos botar no caderno de vocês o seguinte: ele afastou a execução provisória da pena. Afinal, antes do trânsito em julgado da pena, nós só admitimos flagrante, preventiva ou temporária. Beleza? Antes da sentença, do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, não poderia se admitir a prisão, essa execução provisória da pena. Só se admite a prisão nas seguintes possibilidades: flagrante, preventiva ou temporária. As prisões temporárias. Então, esse foi o entendimento que foi trazido pelo julgamento do ADC 43, 44 e 54. Isso aqui está esculpido lá no artigo 283 do CPP. Beleza? E um quarto momento, é o momento mais crítico, vocês devem ter ouvido muito falar aí desse julgamento da Boate Kiss. Esse julgamento da Boate Kiss foi um julgamento que teve uma repercussão imensa e foi um dos fundamentos utilizados no julgado. Por que, Douglas? Porque aqui, ó, no quarto momento, vocês vão ver lá na linha E, inciso 1, do artigo 492 do CPP. E o que é previsto na lei? E se isso cai na prova de vocês, de acordo com a lei, com o Código de Processo Penal, é possível a execução provisória da pena? Pasmem, vocês podem dizer que sim. Por quê? O Código de Processo Penal, ele trouxe a previsão legal da possibilidade da execução provisória da pena nas decisões exaradas pelo tribunal do júri em que a pena cominada for maior do que 15 anos. Isso está lá no Código de Processo Penal, a linha E, inciso 1, artigo 492. Beleza? Podem dar uma olhada lá, exatamente a literalidade do artigo. Traz essa possibilidade da previsão legal do cumprimento antecipado de uma pena, pelo simples fato daquela sentença aplicada pelo juiz ser maior do que 15 anos. Então aqui existe uma conclusão a ser feita. O juiz que preside o júri, aqui é uma coisa muito importante também, que o juiz, em que pese a própria lei prever que ele pode ser cumprida a execução provisória da pena, o próprio Código de Processo Penal ele trouxe a possibilidade do juiz entender que aquele réu, aquela pessoa que foi julgada pelo tribunal do júri pode não ser presa
preventivamente, antes do trânsito em julgado da sentença. Isso aqui pode se extrair do parágrafo 3º do próprio artigo 492 do CPP. Lá, o juiz que preside o júri poderá não determinar a execução provisória da pena, mesmo fixando os patamares de pena idealizados na reforma. Isso tudo em nome da discricionariedade. Então, Douglas, ainda que a lei preveja que esse indivíduo que tomou uma sentença penal condenatória maior do que 15 anos, ainda que a lei preveja, o juiz pode, em nome da discricionariedade, na sentença dele dizer que ele vai responder esse recurso em liberdade? Sim, a lei prevê isso no 492, parágrafo 3º. Uma outra conclusão que deve ser feita é lá no artigo 492, parágrafo 4º do CPP, que aqui fala o seguinte, que para viabilizar a execução provisória no júri, foi retirado o efeito suspensivo do recurso de apelação. E aqui eu já expliquei para vocês, né? O efeito suspensivo é exatamente essa questão de você dar esse efeito suspensivo para um recurso. Ele tomou a pena, se você interpor um recurso, esse cumprimento de pena ele vai ser suspenso até que esse recurso seja julgado. Então, numa segunda conclusão, vocês podem anotar no caderno de vocês que para viabilizar a execução provisória no júri, foi retirado o efeito suspensivo do recurso de apelação. Então, para justificar a possibilidade dessa prisão, esse efeito suspensivo foi retirado. Lá no artigo 492, parágrafo 4º, tem essa previsão legal. Beleza? E a última conclusão aqui, para nós tratarmos da discricionariedade, conclusão 3, peço para que vocês leiam aí também o artigo 492, parágrafo 5º do CPP, 492, parágrafo 5º. Que é basicamente o seguinte, ainda tratando do cenário da discricionariedade, o tribunal ele pode conceder um efeito suspensivo para o recurso de apelação. Isso aqui, se o tribunal quiser entender que aquele custodiado, que aquele réu, ele pode responder em liberdade. Então, essa discricionariedade também foi atribuída para o próprio tribunal, para o Tribunal de Justiça, que foi um tribunal competente para estar julgando a apelação desse recurso no tribunal do júri. Perfeito? Agora, aprofundando um pouco mais no tema do flagrante, vamos trabalhar aqui a questão do conceito de flagrante, tá? Para depois nós tratarmos da natureza jurídica e as modalidades de flagrante, que isso daqui não cai em concurso não, isso aqui despenca, tá? Conceito de flagrante, na etimologia da palavra, flagrante vem de flagrare, né? Que é aquela questão de flagrar, que vem de flagrans, que está flagrando, que está em chamas, que está ardendo ainda. Então essa questão de estar ardendo e estar em chamas, trazendo para o Código de Processo Penal, a etimologia da palavra, é alguém que está no ato ali, na chama do cometimento de um crime. Ele está ardendo ali, cometendo um crime. Então flagrante é quem está num exato momento cometendo um crime. Aquela chama do crime está acesa, a labareda está acesa, ele está pegando fogo. Então é exatamente isso. Etimologicamente a palavra vem do flagrare. Flagrare. Então espero que vocês nunca mais esqueçam, né? Flagrare ou arder. Arder, queimar. É o que está ocorrendo naquele momento. Quando o crime está ocorrendo naquele momento. É o momento do cometimento do crime. Então bota no caderno de vocês. O conceito é o momento do cometimento do crime. Perfeito? E agora, um conceito instrumental, de forma prática. Qual o conceito prático aí do flagrante? A prisão em flagrante é um instituto com previsão lá no artigo 5º. Artigo 5º, anota aí no caderno de vocês também. Inciso
61 da CF. E autoriza a captura daquele que é surpreendido praticando a infração. Então, se o sujeito está praticando a infração, o flagrante ele vai ocorrer de forma legal, tudo bem? Servindo de instrumento de proteção social, trazendo as seguintes finalidades. Aqui, finalidades. Quais são as finalidades de uma prisão em flagrante? A primeira delas nós podemos citar aqui como evitar a fuga. Então, se um sujeito está cometendo um crime, ele vai ser preso em flagrante, a primeira finalidade do flagrante, ela já se encontra aqui. Evitar a fuga, evitar que aquele camarada ali ele fuja, beleza? A segunda finalidade é evitar a consumação do crime. Então, assim, o cara está cometendo um crime ali, então, mesmo ainda que ele não tenha consumado, ele pode ser preso em flagrante ali para evitar que esse crime efetivamente se consuma. Ele está agredindo, está batendo em alguém, para evitar que aconteça uma lesão corporal grave ou até mesmo um homicídio, esse flagrante é feito para evitar com que essa consumação ocorra. E o outro e último aqui, que é finalidade do flagrante, é levantar indícios. Quando você prende alguém em flagrante, é muito fácil de você estar ali angariando os indícios de autoria de um crime, até mesmo de materialidade. Você pode apreender um celular, você pode apreender uma droga, uma arma naquele momento ali, daquele ato, daquela prisão em flagrante. E aqui mais à frente, nós vamos ver essa questão de como um flagrante ele vai ser visto e o material que está ali, que é trazido com aquele agente, como aquele material pode ser abordado e utilizado para que aquele flagrante seja efetivamente cumprido e seja tornado legal, né? Porque quem quer ir concurso para a Polícia Civil, que estiver ali no momento de flagrante, esse flagrante tem que ser legal, senão toda uma operação vai ser posta por água abaixo. Natureza jurídica. Existem duas posições que divergem aqui quanto à natureza jurídica do flagrante. A primeira posição é a doutrina tradicional, entende que que o flagrante é uma prisão cautelar. Prisão cautelar, tá? Só que para ninguém menos do que Aury Lopes Júnior, ele entende que não. Aury Lopes Júnior. Ele entende que não. Parte da doutrina entende que a prisão em flagrante é uma prisão cautelar. Mas para Aury Lopes Júnior, o flagrante ele é uma prisão pré-cautelar. Como isso é em prática? O flagrante é uma prisão pré-cautelar porque a cautelaridade desse flagrante ela vai ser decidida e vai ser efetivamente concluída a partir do momento em que um juiz de garantia, mas um juiz competente, ele decidir se essa prisão em flagrante ela vai se tornar uma prisão preventiva, se ele pode, depois desse flagrante, converter essa prisão preventiva essa prisão em flagrante numa preventiva, ele pode tão somente entender que não é cabível, não é plausível que esse flagrante permaneça, não converte a prisão em flagrante em preventiva e ele concede a liberdade provisória. Então, por isso que o Aury Lopes Júnior que é uma decisão pré-cautelar, porque a cautelaridade dessa decisão ela vai ser efetivamente exercida quando um juiz se manifestar sobre essa prisão em flagrante. É daí que advém também o instituto da audiência de custódia. A audiência de custódia, nós vamos falar mais à frente também, mas já dando um spoiler aqui para vocês, a audiência de custódia nada mais é do que essa questão de você averiguar a ilegalidade de um flagrante ou não, se aquele flagrante foi feito de forma legal, se aquela pessoa foi algemada de forma legal, se ele foi advertido dos direitos constitucionais dele de permanência em silêncio, ou ele foi obrigado a falar em sede de delegacia. Então isso tudo vai ser observado e tratado na audiência de custódia. Por isso que Aury Lopes Júnior entende que o flagrante é uma prisão pré-cautelar, é uma medida pré-cautelar. Douglas, mas o que vocês vão levar para a prova de cunho objetivo?
que é uma prisão cautelar. Beleza?